por elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Peço a todos assim que agora fechem vossos olhos, mentalizem o nosso divino e amado Mestre, para que Ele possa, nesse instante, encontrar em cada um de nós o coração aberto, a mente receptiva a todos os ensinamentos que serão proporcionados para a noite de hoje, como também para todos esses fluidos positivos e amorosos, dos quais, assim, Ele direciona a cada um de nós, não que somos privilegiados, mas por estarmos, assim, nos reunindo em vosso nome, igual sempre Ele disse, né? De que onde tiver uma ou mais pessoas reunidas em vosso nome, presente Ele se faria. Então, Ele se faz presente entre nós e vai nos proporcionar todos os benefícios das quais necessários se fazem. Até porque também estamos cumprindo um dos mandamentos, né, que é guardar um dia para Deus. Quando dizemos guardar um dia para Deus, é termos a oportunidade de nos dedicarmos algumas horas de algum dia exclusivamente ao Pai, para que assim possamos nós doar, receber, aprender, ensinar, possamos nós criar vibrações positivas e amorosas, dos quais assim colaboram para que todos esses mensageiros ou esses anjos do Senhor possam estar trabalhando ativamente do benefício de todos aqueles que se encontram perdidos e desgarrados dos princípios das leis de Deus. E nesse momento, estamos assim cumprindo, nesse primeiro dia da semana, que é o domingo, para que assim entremos nos dias subsequentes, onde temos nossas obrigações profissionais, nossas obrigações familiares e N tipos de obrigações, de uma forma muito mais equilibrada e assertiva, justamente por estarmos com a mente liberta e com uma visão clara das nossas necessidades, a necessidade do próximo, e assim nos posicionarmos sempre de forma firme, mais correta, com decisões positivas perante as dificuldades da qual teremos que enfrentar. Então, sim, Pai amado, a Ti nós vos rogamos todos os seus benefícios nesta noite. Que assim seja. Vamos lá. Uma ótima noite para todos. Eu vou agora me posicionar aqui passando uns slides. Tudo bem? Fala, Tio. Então, vamos lá. Nós estamos entrando no módulo 36, aula 36. Foram 36 meses, hein? Há 36 meses atrás nós começamos. E é importante eu gosto de trazer esta foto, que é uma avó no plano espiritual protegendo a netinha. É uma foto maravilhosa, marcante. Eu gosto muito dela, particularmente. Os valores, eu gosto de usar os termos os valores, nós estamos dentro do cristianismo, mas aqui eu gosto de usar um termo que é o nosso código de ética, o nosso contrato psicológico. A gente se esforça para ter mais qualidade e menos quantidade. Disciplina no horário. É importantíssimo termos, todos nós, vários pontos de vista, onde cada vez deverá se pronunciar. Nós nunca tivemos problemas nesse sentido, né? Considerando o grupo é bastante harmonioso, e lógico que vão ter aí discordâncias, divergências, mas é importante a gente respeitar esta regra. E as diferenças de opiniões deverão ser respeitadas. Cada um tem a sua opinião, cada um está no seu estágio, é compreensível. Tudo bem? Então, é essa a ideia. E hoje, nós vamos estar, antes de entrar, ou melhor dizendo, vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito.
o que é tirar o máximo proveito. Então, nós, ao terminarmos este encontro, a gente colocar algo em prática. Nem que seja uma pequena melhoria. Por sinal, não existem pequenas melhorias, tais são os efeitos das melhorias, mas traduzir em alguma coisa prática. Considerando que nós estamos ficando com excessos de teorias, muitas informações através das mídias sociais. E, de repente, passam-se os dias, os meses, e a gente esquece, deixa, ou melhor dizendo, de colocar algo em prática. É muito importante a gente levar em conta isso. Daí a sugestão do sinaleiro, eu gosto de colocar isso, para fazer um balanço do dia. Um dia sem balanço corre o risco de ser um dia mal aproveitado. Um dia em vão. Então, é importante, antes de dormir, bem lá no estilo do Santo Agostinho, que ele fazia aquele balanço do dia, visando a reforma íntima dele. O que é o sinaleiro para quem está chegando agora? O semáforo de trânsito. É uma analogia. O vermelho significa que eu tenho que parar de fazer o que não agrega mais valor. Você não está contribuindo. Não é porque meu avô, meu pai fazia, entendeu? Interromper essas correntes familiares, não estão mais contribuindo. O amarelo. O que eu tenho que ficar alerta? A gente sabe que nessa vida moderninha, muitas vezes surgem 3, 4 necessidades de tomadas de decisões. E aí você fala, caramba, todas elas têm um risco razoável, um risco grande, uma probabilidade grande e consequências grandes. O que acontece? Se você vacilar, você acaba misturando na cabeça e acaba não tomando as melhores decisões em cada uma dessas necessidades. São nesses momentos que a gente tem que se desligar, fazer uma oração, elevar a frequência e ficar alerta em cada uma delas. Em cada uma. Estou pegando aqui um exemplo, né? E analisar com muita cautela, ficar esperto. E falar, dessas 4, quais são as decisões? Eu estou pegando um exemplo. Qual decisão é muito mais importante? Qual tomada de decisão é mais importante? Foca nela e procura levantar onde você tem que ficar além. Porque as escolhas vão aumentar, tanto no trabalho, na vida social, na vida familiar, na vida espiritual. As tentações aumentarão. Então, nós temos que ficar bem espertos com relação ao tal do sinaleiro. E o verde, o que eu tenho que passar a fazer que até então eu não faço? Algo novo, algo que eu vou acrescentar. Então, só de fazer essas perguntas antes de dormir, qualquer período do dia, fantástico. Em suma, nós estamos analisando melhor o dia, que o dia traz aí ensinamentos, curas e libertações fantásticas. Então, nós temos que, quando eu falo libertações, é se libertar de ingenuidades, ignorância, obsessores, crenças. Né? E o hospital, para quem está chegando agora, curando, são oportunidades para nós curarmos os nossos defeitos, eliminar defeitos, tendências negativas, e é nesse sentido. E aprendizagem, nós estamos aprendendo. Perfeito? Então, vamos lá. Olha, aqui, estou trazendo uma foto de Galileu Galilei, tão perseguido pela Inquisição. Esse livro, A Espiritosfera, de Galileu Galilei, é uma psicofonia do João Bebel, que cuida lá do IMA, lá em Franca, Instituto de Medicina do Além. O João Bebel recebe o doutor Ismael Alonso, é um hospital fantástico, eles fazem um ótimo trabalho na região de Franca, né, na cidade de Franca. E esse livro, o João Bebel, ele recebe de Galileu Galilei, essa psicofonia, e nós estamos estudando este livro, A Espiritosfera. Galileu Galilei, ele foi um astrônomo, físico e engenheiro florentino. Às vezes, ele é descrito como um polimata, vamos usar esse termo, que era muito usado no meio acadêmico. É um indivíduo que estuda ou que conhece muitas ciências. Então, Galileu Galilei conhecia muito. Naquela época não tinha tantas distrações,
E era comum as pessoas serem físicos, engenheiros, poetas, filósofos, todo mundo tinha várias, porque não perdiam tanto tempo na época, não tinha nem luz, né? Então, eles aproveitavam bem o dia, fantástico. Irmãos que vieram aí para contribuir. E Galileu Galilei, a gente sempre utiliza, eu faço essa abertura, uma homenagem a ele, frequentemente referenciado como pai da astronomia observacional, pai da astronomia, e pai da física moderna também. Interessante, né? É o pai da física moderna. E ele desencarnou em 1642, na cidade de Arcetri, Itália. Ele nasceu em Pisa, em 1564. Pisa, lá que tem a Torre de Pisa, aquela torre inclinada, o nosso Galileu Galilei. Perfeito? E aí vamos iniciar. Nós vamos trabalhar hoje grupos socorristas, grupos fraternais. O mundo do além, a pátria dos espíritos, que é a nossa pátria, é o mundo real. Segundo Galileu Galilei, o mundo sutil que nos envolve e ao qual Galileu Galilei denomina espiritosfera. E no estudo de hoje, nós vamos trabalhar esses grupos que estão no plano espiritual. Nós temos que, no mundo espiritual, há numerosos mesmos. Ele, inclusive, o Galileu Galilei, não passa o número. Tem no mundo espiritual numerosos e grandes grupos de trabalho socorristas, cada qual com seu nome, finalidade e objetivos de ação. E aí é feita essa pergunta ao Galileu Galilei. O que você poderia detalhar sobre a formação dessas grandes correntes de espíritos dedicados aos serviços do bem, dedicados à caridade? Tanto como existe o bem, ele responde, também existe o mal. Então, são as duas. Existe o bem e o mal. Graças a Deus, são só duas grandezas. E ele comenta que nós nascemos na Terra, portamos a Terra, vivemos e morremos. Portanto, início, meio e fim na Terra. Tais são as leis universais. Estando na matéria, Galileu Galilei defende isso, e nós sabemos disso como espíritas, o homem está sempre aprendendo. E se o homem embalou, se incentivou com relação ao ideal de fazer um grande trabalho, naturalmente que ele encontrará aí todo um vasto campo onde ele possa desenvolver. A partir do momento, em suma, em resumo, as pessoas costumam dizer o universo conspira. E é mais ou menos isso. A partir do momento que você fala, eu quero realizar um grande trabalho para ajudar o outro, as ajudas, as ideias surgem, as pessoas te abordam, surgem as oportunidades. Agora, o Galileu Galilei coloca, mas se essa pessoa se perde no caminho, em face do seu egoísmo. Lembra? Egoísmo é aquele amor exagerado aos seus próprios interesses. Não está nem aí com o outro. Isso é o fio do egoísmo. Se essa pessoa pega esse caminho do egoísmo, os estímulos são grandes. Assim, ela acaba desenvolvendo um trabalho negativo. Ele bate nessa tecla. O trabalho passa a ser negativo. Ora, aqueles que edificaram na Terra um grande trabalho, eles se agrupam no plano espiritual. Olha que interessante. Eles se agrupam mesmo durante a noite, ao dormir, mas ao se desencarnar também, né? Eles se agrupam, formando aí grandes. É um termo muito utilizado por Jesus, está na Bíblia. Pleiades de amigos bondosos. Repara bem, se você participa de um grupo, uma entidade, e está lá naquele trabalho, praticando a caridade, nós, acaso é o teu desejo, a gente já vem batendo na tecla da importância de fazer uma caridade por dia. Não pode ser uma caridade moral, um elogio,
pode ser um conselho, ouvir uma pessoa que precisa desabafar e que ninguém para ouvir. Portanto, é uma caridade aí no sentido moral. E caridade material. As pessoas, os moradores de rua, pessoas que não têm o que comer, desempregados, a gente tem que ficar de olho. Né? Então, olha, esses que na Terra estão realizando um grande trabalho, eles formam parte, grupos. Ao dormir, de alguma forma, vai para esses grupos. Ocorrem reuniões, desenvolvimento, ideias, estratégias. E ao desencarnar, você migra para esses grupos. Eles estarão, esses grupos, preocupados com esses grupos bondosos. Eles são estratégias para ajudar os irmãozinhos que ainda não alcançaram aquele estágio, podemos dizer, de amor e de caridade. E vamos dizer, nessa seiva, nessa questão do amor em que o homem sublime, o termo sublimar, que tem a ver com purificar, se livrar de impurezas, depurar, sanear, higienizar. O termo purificar é fantástico. Somente numa época que nós acabamos de sair aí da pandemia, eu percebo as pessoas voltando a não ter higiene. Que coisa, pega no celular, bota a mão na boca, põe o celular, um absurdo, encosta o celular na boca enquanto está pensando na vida. E está voltando, tomara a Deus, graças a Deus, a pandemia saiu. Mas vamos voltar para cá, não quero dizer mais. Olha, nessa linha do amor, da caridade, o homem, é importante isso, ele se purifica sem ele perceber. Mesmo que não tenha consciência, ele se purifica. Olha que interessantíssimo. Né? Ele vai se livrando de impurezas. Não em suma, você entra na caridade, entra e fala, eu quero ajudar no multidão. Independente se você está naquele estágio de caridade pura, mesmo que não esteja, é um mecanismo para você estar se livrando de manchas morais, pecados, você está se saneando, sublimar. Olha que interessante. 2 minutos, segundos. Deixar um copo de água longe do computador. Então, veja bem, é nessa lição de bondade, de amor, que centenas e centenas de grupos de espíritos trabalham para auxiliar aqueles irmãozinhos que se afastaram do caminho. Se afastaram do caminho. E não compreenderam ainda o verdadeiro sentido do amor. E ele usa um termo, padecendo, morrendo, pela incompreensão ainda das leis divinas. É interessante, eu converso com muita gente do mundo acadêmico, estudados, pós-graduados, mas eu percebo uma dificuldade para compreender o verdadeiro cristianismo, que eu fiquei pensando, eu falei, possivelmente, quando eu tento explicar, não estou aqui me comparando, muito pelo contrário, mas eu percebi que é o fato de estar no grupo de trabalho está sendo muito enriquecido. Nos enriquece muito, sem que a gente perceba. Aí eu olhei para um amigo acadêmico e falei, caramba, mas você consegue compreender isso? Eu estava procurando explicar sobre o amor e a caridade. Ele não acredita em amor e caridade no planeta. E quando eu falei que existem grupos sem interesse nenhum, que não querem receber, não entra dinheiro, se tem acaso eu estou dizendo, ele não acreditou. Eu falei, meu Deus, existe, eu estou lá, eu sei como é que é. Não sei se eu estou conseguindo passar a minha experiência, mas com dificuldades para compreender, que tem a ver com a inteligência moral. Quer dizer, a inteligência intelectual do rapaz, lá em cima, e a moral está um pouquinho defasada. Eu falei, cara, não que eu esteja evoluindo moral, mas eu falei, caramba, eu percebi que no sentimento dele que não estava apurado, possivelmente vítima dessa pressão de sucesso profissional, que aí eu não vou desviar tanto para isso, que a gente sabe, a gente acompanha. E é interessante que a gente sabe que tudo isso é uma questão de estágio, que a pessoa se encontra. Eu não vou usar o termo atrasado, adiantado, mas todos nós cumpriremos os desígnios de Deus através do momento
e haverão aí, logicamente, eu falo sofrimento, não existe sofrimento, existe aprendizagem, cura e libertação. E haverão de brilhar, num dado momento, nesse caminho espiritual. Porque, de fato, nós somos todos irmãos, somos todos iguais. E aqui eu vou trazer algo que eu penso, eu estou jogando aqui, quem trouxe o preconceito para o planeta Terra, estudos que eu tenho feito, foram os capelinos. Trouxeram muitas coisas boas, que vieram da constelação de Capela, mas trouxeram o tal do preconceito. Eu não vou mergulhar nessa linha, mas com dificuldade os capelinos de considerar todos os irmãos. Basta ver que os egípcios escravizaram. E aí vem os hebreus, que também vieram de lá, teve também um determinado preconceito. Os índios europeus, que saíram lá do Planalto iraniano, ali próximo da Índia, e migraram para a Europa, para saber a Europa, o quanto ela é preconceituosa, o quanto ela olha para os outros países como colônia, o quanto o turista era destratado antes da pandemia, agora eu tenho certeza que, por interesse, dinheiro, estão tratando bem, mas o preconceito continua. E, vamos lá, foram 4 levas: egípcios, hebreus, indianos, os indianos são mais espiritualizados, mesmo assim tem as etnias lá cheias de preconceito, e os índios europeus que migraram para a Europa e, de alguma forma, contribuíram para o Império Romano. Eu só estou jogando aqui estudos meus, porque eu pergunto quem que trouxe. Aqui no planeta Terra só eram africanos. A nossa origem está aqui no planeta, africanos e os selvagens. E depois que foi formatado os chineses, que eles pegaram os selvagens mais evoluídos. Eu falo eles, com respeito à equipe de Jesus, segundo alguns estudos do livro O Caminho da Luz, que o Emmanuel trouxe. Ok? Mas, em suma, nós somos todos irmãos, somos todos iguais. Estou jogando isso, mas, por favor, não é para concordar. Vocês podem interromper. Eu não estou vendo vocês, porque eu estou jogando slide, mas vocês podem interromper. A qualquer momento é só dar um berro, tiro o microfone do silêncio, dá um berro, eu paro para ouvir. Bom, Deus nos criou ignorantes. E no livro, eu achei demais isso, nesse livro, do Galileu Galilei, ele coloca: Deus nos criou ignorantes e nos deu a glória. Eu nunca tinha ouvido isso, a glória de evoluir. Eu gosto muito de evoluir, de aprender. Inclusive, é um slogan que eu utilizo. Quando eu pergunto, fala um pouco de você, eu gosto de aprender. Eu sempre falo. Então, olha, pela primeira vez eu vi isso escrito, ó, nos deu a glória de evoluir. E aí eu fiz uma pergunta: será que eu tiro o máximo proveito dessas oportunidades que Deus me deu e deu para nós, para evoluir? Você me pergunta: será que eu estou tirando proveito? É uma pergunta que eu deixo para vocês estarem refletindo e depois emitirem opiniões. E com isso, ele bate lá na tecla, aprimorando os nossos sentimentos. E as universidades não falam em sentimentos. As famílias falavam muito mais no passado. Hoje em dia, as mídias sociais retêm, se fala muito pouco em aprimorar os sentimentos. Aprimorar os sentimentos, a palavra-chave. A glória de evoluir e aprimorar os sentimentos. Sempre recordando que o coração emite um campo eletromagnético muito intenso em relação ao cérebro. Eletromagnético. Só para recordar, o campo magnético, vou repetir, já falei várias vezes, 5.000 vezes o campo magnético está saindo do meu coração agora, a gente não vê. É que nem uma onda de rádio propaganda. Já 5.000 vezes mais potente do que o cérebro. O campo elétrico que sai daqui do coração, 100 vezes mais. Se fosse o dobro, já seria muito, mas são 100. Então, a gente tem que cuidar bem do coração, do sentimento. A verdade está qualificada dentro de cada ser humano. Nesse seu desejo de evoluir, nós, como filhos de Deus, está dentro de nós. E evoluir cada vez mais. E isto me faz lembrar do programa Melhoria Contínua, que há muito tempo atrás, o André deve recordar, tem mais de 20 anos, possivelmente,
nós falamos na prática da melhoria contínua. O André vai se recordar. E surgiu ali uma discussão nada positiva. Eu falei, opa, isso é do bem. Lógico, muito bom senso. E a melhoria contínua, que o japonês chama de Kaizen, se você levar isso na sua vida, é fantástico. Você ter uma meta, eu tenho que fazer um progresso toda semana, que seja a leitura de uma página de um livro que eu nunca li, ou um documentário nas mídias sociais, ou um perdão, qualquer uma melhoria, meu Deus. No final de 10 anos, calcula quantas melhorias, quantos progressos. A prática da melhoria contínua me deixa um pouquinho com a consciência limpa nesse aproveitar esse sistema evolutivo que Deus criou e que muitas vezes a gente desperdiça. Uma oportunidade, por exemplo, quando alguém nos critica e a gente fala, caramba, essa pessoa está querendo me agredir. Aí passa 1 ou 2 dias e fala, caramba, ela tem razão. Ela criticou porque estava pegando. Ali o meu orgulho não quis permitir. Esta percepção é a baita de uma melhoria. Aí você liga para a pessoa e fala, você tem razão. Desculpa se eu fui grosseiro ali na minha defesa. Sabe aquela defesa orgulhosa? Não concordo com você. A gente muda o tom. Sabe aquele jeitão italiano? Morou? Ô, italianos. Desde o Império Romano tem aquele jeitinho. Parece que está brigando, né? Tá boa, né? Mas é orgulho, né? Ainda traz resquícios. Né? Maior respeito, hein? Eu tenho sangue italiano, maior respeito. Eu acabo trazendo as atividades nessas conversas e a gente tem que cuidar bem disso. Né? Mas, olha, o Galileu Galilei, ele bate na tecla que o homem é escravo. Por favor, o ser humano é escravo. Que ele coloca lá no livro, era uma forma antiga, né? Hoje em dia você tem que tomar muito cuidado nessa área. Então, eu diria, o ser humano é escravo da própria ignorância. Olha que interessante, ele bate nessa terra. Ainda se afasta do caminho e sofre pelo castigo da dor. Deixa claro que vacila, estuda para não cair nessa. Deixa bem claro isso. Não deixará de evoluir jamais. Bate nessa terra. Porque a evolução faz parte do próprio espírito. Agora, minha colocação com o maior respeito ao Galileu Galilei. Se você pratica a melhoria contínua, você não segue o fluxo. Vou imaginar que você está num rio com água corrente. Você não segue o fluxo da água corrente. Se você está se você está praticando a melhoria contínua, você está dando braçada a favor da corrente, portanto, você dá alguns saltos aí, você aproveita melhor o tempo, essa grandeza, essa substância da vida, uma riqueza gratuita, pouco valorizada. As pessoas valorizam quando cai na UTI. Mas, por favor, doutor, que sala, aquela conversa toda. Eu sou médico e tenho aquela visão mais ampliada. Irmão, você deve ter desperdiçado tempo na vida. Desperdiçou ou não desperdiçou? Desperdiçou. Pô, mas agora, você está pedindo para salvar para quê? Outro dia um amigo perguntou para um outro amigo milionário, o que você pretende fazer com esse dinheiro? Você já está com quase 70 anos. O que você pretende fazer com esse dinheiro? O cara olhou para ele e falou, não sei, viu? Vai lá acumulado. E ele zoou, falou, você está deixando para os genros, irmão. Está lá parado, acumulado. É a mesma coisa, tá? Acumulado ali, você está, ao invés de gerar benefícios, recursos maravilhosos, o tempo é uma riqueza também gratuita, muito mais importante do que o dinheiro. Eu vou revelar algo aqui. Quando eu trabalhei numa usina de açúcar e álcool, eu fui visitar uma usina de açúcar e álcool na época que era o top. O diretor falou, vai lá para copiar. Era uma época do benchmark. E aí, eu fui lá visitar essa usina. Vocês acreditam que eu saí com uma picape com o proprietário da usina? Um senhor de idade, não sei precisar, mas ele tinha ali mais de 70. E ele virou
no meio do canavial, numa velocidade danada. Ele virou para mim e falou, olha, era uma empresa diferente, você imagina, década de 80, já cheio de câmeras, fiscalizando. Ele virou para mim e falou, olha, eu fui conversando altos papos com ele, né? Ele falou, olha, eu daria toda a minha fortuna para ter a sua idade. Eu olhei assim, ele dirigindo o senhor, eu falei, até hoje eu paro para pensar, eu falei, verdade, se pudesse eu trocaria, né? Eu até brinquei com ele, e eu ouvi isso dele, olha que interessante, interessante, para refletir. Mas vamos, olha, então, em resumo, o ser humano não deixará de evoluir jamais. Ele faz parte do próprio espírito. Como o cabelo que cresce, faz parte da natureza do espírito. Como no corpo físico, tá? Perfeito, olha. E por maior que seja o grau de dificuldade em que se encontra a pessoa, ele, lá no fundo, ele ainda acredita no alto e sabe que vai caminhar para lá. Em resumo, inconscientemente, ele tem fé. Não é consciente, como esse acadêmico que eu estava conversando. Eu não podia falar isso para ele, senti vontade de tomar cuidado com as palavras, porque o risco de interpretar mal era muito grande. E aí nós temos que recordar os nossos ancestrais, os nossos tataravós, quando eles qualificavam como Deus, o Sol, a Lua. Ora, eles já tinham o ideal de acreditar em algo superior e seguir em frente, um caminho de evolução. Vamos recordar as primeiras seitas surgidas na Terra, santificando o fogo e tornando o fogo como se fosse um Deus. E ele repete, muito interessante, ele repete 2 vezes nesse estudo, grupo dos socorristas, na glória de evoluir. Olha, ele repete glória de evoluir. Eu preciso até escrever isso em algum lugar para virar aí um cambão, um lembrete. Eu gosto de escrever para não esquecer. Glória, é uma glória evoluir. Tem gente que não valoriza. Tem gente que está em ilusão, não valoriza. Você vê os estudos que são realizados pela Casa Dr. Bezerra e por outros centros espíritas. É um privilégio. Essa mesma conversa, se a gente ouvir daqui 2 anos, nós vamos ter outras óticas. Significa evolução. Eu nunca tinha parado. Há uns 10 anos atrás, eu li aí em algum lugar, possivelmente a glória de evoluir. Eu não consegui enxergar, porque eu estava no outro estágio. Hoje eu estou enxergando. Na glória de evoluir. E aí eu tenho perguntado, que surgem muitas tentações nos dias atuais, assédios, para desviar você do caminho. Eu digo a nível de trabalho, de possibilidade, de oportunidades. Então, a gente está no meio, e ali não é fácil falar não. Bom, quem passou pela escassez, eu passei pela escassez algumas vezes na vida, a gente valoriza pra caramba. E aí vem aquele assédio, essa frase tem me ajudado. Isso vai trazer evolução para mim? Vai contribuir para alguém? Eu estou infringindo os 10 mandamentos? Vou evoluir? Pensando na glória de evoluir, eu bato nessa tecla, mas aí é o meu lado egoístico, né? Eu evoluir. Mas eu vou contribuir com outras pessoas que vão evoluir? Vou. Qual deles? Qual deles? Acorda mesmo, você está em ilusão. Eu estou falando das conversas que eu tenho comigo mesmo. Tem que prestar atenção nas conversas que a gente tem conosco mesmo. Somente no banheiro, olhando no espelho, cara, você vai pegar esse caminho, meu. Eu dou umas duras em mim, no espelho, cara. Tanto é que tem períodos que eu não gosto de mim, tem períodos que eu gosto, tem períodos que eu não gosto, tem períodos que... Então fica aí, na glória de evoluir. É uma glória gratuita. É gratuita e cada vez mais com essas possibilidades da mídia, mídias sociais, celulares, passa tanta informação. Tomar cuidado para não perder tempo com coisas que não agregam valor. Então, na glória de evoluir, se esforçava o homem naquela época, na mesma medida em que os irmãos terrestres
ainda se apegam aos bens materiais, eles projetando os seus anseios. Se pega. Tem uns amigos apegadíssimos, caramba, ali fazem comparações. Eu caí numa festinha uma vez e falei, meu Deus, você só fala nisso. Eu estou caindo fora. E aí, elevando, tem que elevar essas situações aí, um outro papo, né? Em suma, e tomar muito cuidado, sempre buscando o equilíbrio. Entretanto, olha o que ele coloca, esse é texto do Galileu Galilei. Tem umas partes que eu vou comentando, mas quando é dele eu destaco. Olha. Entretanto, a razão, que é a missão, olha, razão, desse sentido de missão, universal, única, é a evolução. Então, nós viemos aqui para evoluir. Tem que tomar muito cuidado, porque para a gente sair fora, e coisas que dão aí excessos de prazeres, 7 pecados capitais, eles devem estar gerando aí mais pecados capitais que a gente nem sabe, né? Os irmãozinhos ali. E, lógico, que tudo, né? Todo erro a gente acaba tirando proveito, convertendo em oportunidades, aprendizagem, tudo libertações. Mas a gente tem que prestar atenção nesses dias que nós estamos nos aproximando da regeneração. Já foi dado muitas oportunidades para nós. Bem, nós sabemos que o homem errará e sofrerá bastante, mas que, sem dúvida, ele chegará um dia. Está lá em Galileu Galilei, a perfeição. Vamos deixar aqui próximo à perfeição, porque eu acredito que é uma evolução contínua, eterna. Bom respeito ao Galileu Galilei, hein? Ele deixa bem claro, chegará à perfeição. Eu estou aqui jogando, a minha opinião, eu não acredito, perfeição é só de Deus. Eu estou aqui fazendo uma crítica, mas com o maior respeito. Tá? Jesus, o mestre de inigualável amor, nós só vamos começar a entender lá na sexta dimensão, lembrando que nós estamos na terceira dimensão, é a dimensão do amor puro, portanto, eu sei que eu estou longe do amor. Amo minhas filhas, minha esposa, amo as pessoas que estão ao meu redor, mas eu sei que é um amor meia-boca. Lá na sexta dimensão, nós vamos entender o que é esse amor é uma somatória de todas as virtudes cristãs. Jesus, lembra que ele comentava? Comentava aí, comenta ainda, lógico, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o mestre, portanto, de inigualável amor, dispõe de um grupo de espíritos que assessora, grupo, vigorando dentro de um mecanismo, uma ordem perfeita. E, além do mais, esse grupo assessora outros grupos espíritos. Portanto, existem hierarquias aí que a gente não imagina. Manter tudo isso sob controle, a gente sabe que Jesus cuida de 5 planetas. Eu até costumo brincar, mas um deles é o Quiron, que a gente sabe. E Jesus Cristo, que cuida do planeta Terra, ele cuida de 5 planetas. Um deles é o Quiron, que vai atrair esses irmãozinhos que estão abusando aqui na Terra, dado tantas chances, subir, ascender o poder, estão aí. Aqui no Brasil vai ter uma limpa que só Deus sabe, com bom respeito. Pátria do Evangelho, e era uma turminha aqui da pesada, né? Nós sabemos. E eu não estou dizendo que a gente não vai para lá, corre o risco, lembra? O verbo achar, de repente eu acho que eu estou no bem, mas ainda estou longe do bem. Eu lembro de 30 anos atrás, eu achava que estava certo. Hoje eu olho e vejo que não estava. Não estava certo. Estava vacilando. Eu olho há 40 anos atrás da mesma forma. Na época eu achava, não, agora eu estou bem na foto. Não estava nada. Muito pelo contrário. Então, sempre nós estamos evoluindo e nós não sabemos se nós estamos mesmo no caminho do bem. Não estou aqui exagerando, não, aquelas falsas modéstias. Né? De repente a gente acha que está fazendo bem e não está. Em suma, de todo investimento feito em nós. De alguma forma, nós estamos aqui nos esforçando no bem. Por favor, será que nós estamos usando plenamente esses talentos que nos foram dados? Nessas linhas,
é que se justificam as gestações, o nascimento do homem sobre a Terra. Aqui é um terreno de aprendizagem, de libertação. Mas o homem se perde por não conhecer a si próprio. O homem se perde. Ele deixa claro que o homem, ele fala de maneira geral, o ser humano se perde por não se conhecer, não conhecer a si próprio. E aqui eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Queria que vocês comentassem. O que vocês fazem para se conhecer? Quem que poderia fazer comentários? Pode abrir o microfone. Eu não vou tirar a tela, eu não vou estar vendo vocês. Então, por favor, fala o nome. Quem quiser fazer um comentário. E o que vocês fazem para se conhecer? Davidson, é o Sérgio. Eu queria só comentar o seguinte: você acredita que estudar o Espiritismo seria uma busca do autoconhecimento? Olha que pergunta. Se você estuda se analisando o quanto você está longe, o quanto está perto, do caminho, a verdade e a vida, é um autoconhecimento, é uma referência. Todos nós precisamos de uma liderança. E Jesus Cristo é a nossa liderança como espírito. Então eu olho ali e falo, cara, que nota eu dou para mim de 0 a 10? Por exemplo, a nota, Sérgio, ela não é precisa, mas dá uma noção. Por exemplo, na questão de ter paciência. Tá? Vou pegar um exemplo, né? De ter paciência. Que nota eu dou para mim? Junto a determinadas pessoas que me tiram do equilíbrio com muita facilidade. E está aí nos convívios, né? Nos convívios no social, no profissional. E ali você dando uma nota, é uma forma de se autoconhecer, tendo Jesus como referência, sugestão dele. E até outras lideranças que Jesus mandou para cá, no Buda, por exemplo, Lao Tse, são emissários. E Jesus encaminhou para preparar o cristianismo. O próprio Platão, o nosso Kardec, que foi Platão, eu digo referência, mas Jesus é a grande referência. Sim, contribui. Agora, se a cura está na convivência, a psicologia bate nessa tecla, eu me conheço, porque quando eu chego perto de uma determinada pessoa, tem uma troca energética. Tem certas pessoas que me fazem me sentir muito mal, sabe? Aí eu me pergunto, mas por quê, né? Mas traz pensamentos. A pessoa chega e fala, mas espera aí, esse pensamento é dentro de mim, é de fora? Então, esse autoconhecimento, e aí eu testo se é meu, se não é meu, isso vai me ajudando também no autoconhecimento. Até que eu falo, não, isso aí não é meu, não, isso não me pertence. Sentimento não é meu, não. A pessoa vem me impregnando. Eu preciso tomar. Então, a convivência, como eu reajo em certas situações, por isso, Sérgio, é muito importante o balanço no final do dia, a leitura do Evangelho, está lá o homem de bem, está lá no Evangelho, e aí eu sempre pergunto, eu agi erroneamente? Hoje, por exemplo, um progresso que eu fiz na minha vida, eu não quero desviar, eu percebi que quando eu cometi um erro, eu pecava, vamos usar um termo aí, cometi um erro, por um motivo qualquer, um desejo, sabe aquele desejo rápido de algo negativo perante uma pessoa? Aquilo não me fazia bem, eu sofria. Né? E hoje, graças a Deus, eu pego e falo, peraí, calma, tá? Eu tenho que converter, eu brinco aqui os 3 As. Aceitar aquela situação, amortecer no meu emocional, e o terceiro item, alterar e converter isso em oportunidades, que são aprendizagens, tudo e libertações. Então, isso tem me ajudado muito. Quando eu erro, hoje eu não sofro tanto. E eu descobri, eu tive que ressignificar por que eu sofri. Era devido ao perfeccionismo que eu tive. E aí, da onde vem o perfeccionismo? Vem da educação. Da onde vem? Uma exigência. Meu pai muito rígido, batia, aquela coisa toda. E a minha geração apanhou muito.
Minha geração não é pele fina, não. Eu apanhamos. Pelo menos eu apanhei. De ficar vergonha na parede, na perna, desculpa. Criança, enfim, era uma outra. Meu pai veio de muito sofrimento, eu até comprei. Mas voltando para cá, eu não vou exagerar se não dar uma conversa longa. Com certeza, você ter um ponto de referência, que é o tal do benchmark, que o americano usa muito, né? E fazer comparações é uma forma de se autoconhecer. O sinaleiro é maravilhoso. O sinaleiro, o que o Santo Agostinho nos ensinou de fazer um balanço, não, um dia sem fazer esse balanço, eu vou repetir, é um dia desperdiçado. Não tem dúvida. Você perde a oportunidade de enxergar. Cara, eu vacilei. Eu devia ter ficado quieto naquela situação. Por que eu não fiquei quieto? Porque orgulho. Opa, se trabalhar é orgulho. Olha aí. Então, estou me autoconhecendo, pontos a serem melhorados. E se você tiver ousadia, escreva. Quando é marcante, eu escrevo. Eu tenho um diário. E tem um pouco a ver com essa pergunta. Eu tenho um diário, eu anoto. Tenho anotações a dar com pau. Não que eu consiga. Mas eu levo muito a sério isso que eu estou falando. As mulheres do passado eram muito mais saudáveis, porque elas desabafavam no caderno. As coisas sigilosas, desabafavam. A hora que você desabafa, você nem fala nisso. A hora que você bota para fora, coloca para fora, você tem uma outra visão. Então, quando eu escrevo, e ao acordar, eu gasto mais 15 minutos para fazer o que eu enxerguei durante a noite. Eu costumo escrever também o que eu enxerguei durante a noite. Uso algumas técnicas aí de analisar o sonho. Eu recomendo, já que vocês não comentaram, um diário. Qual é o problema? Pegar na caneta. A pessoa ter preguiça de pegar na caneta é fim do mundo. Já morreu, não deve estar sabendo. São mortos-vivos. Preguiça de pegar na caneta é escrever os pontos marcantes do dia. Então, no final de semana ali, a gente tem tempo de sobra. O tempo é justo. Aí você pega na olhadinha. Não, eu não acredito que eu fiz isso em janeiro. Davidson, eu conversando comigo mesmo, tá? Davidson, você fez? Eu fiz, está escrito. Alguém mexeu na minha. Alguém mexeu. Ninguém mexeu, está escondidinho. Minha letra, cara, eu fiz isso mesmo. Ô, Davidson, você precisa melhorar, cara, melhorar. Morou? Eu sugiro um diário. É fantástico. Consultar. Eu consulto as minhas filhas, o perfil do pai, nota 10, nota 0, elas vão dando. Eu falo onde eu estou errando, pergunto. Para minha esposa, eu não preciso perguntar, porque ela solta tudo muito rápido, até antes do momento. Muitas vezes não estou nem preparado no psicólogo, ela vai soltando. Eu aprendo muito. Aprendo muito comigo nas relações familiares, no trabalho, em todo lugar. É um campo vasto, é uma faculdade espetacular. Só temos que agradecer e Deus ter dado a oportunidade da vida para nós. Eu vou parar aqui, se não pego uma veia aí, eu vou matar o tempo. Aí, olha que beleza, que foto linda, hein? Perfeito, olha. Então, olha, vamos lá, tá? Olha, voltando aqui, tá joia? Deixa eu só sincronizar aqui o slide, tá? Então, olha, o homem comete faltas porque não quer saber de se melhorar. Ele quer conforto, ele quer prazer, ele foge da dor, sendo que a vida manda determinadas dores, que é o passado nos cobrando. Nós já comentamos várias vezes, temos que agradecer porque Deus divide aquele débito nosso, divide em 10, 100 vezes, e só cobra uma parte. E tem gente que reclama da vida. Ai, irmão, ingenuidade. Tudo que eu estou pagando aqui, meu sofrimento, é 1/10 do que eu aprontei. Eu sei disso. E eu sei que investindo em caridade, amor e caridade, não é esse o meu propósito hoje. Tá? Mas eu investindo, desde que seja do coração, eu vou melhorando, vai facilitando as próximas cobranças. Se eu pegar firme uma caridade por dia, na próxima reencarnação, ao invés de vir aquela dor pesada, vai vir 1/100, vai ser uma gripinha. Você está percebendo? Então,
fora da caridade na salvação. Nós temos que mergulhar nisso com mais intensidade, não ser superficial, a superficialidade das mídias sociais. É uma baita oportunidade. Jesus, toda a fala de Jesus foi profunda. Tem gente que não entende quando ele fala, tua fé te curou. Não entende até hoje, com a física quântica. Curou porque a pessoa elevou a frequência dela, senão Jesus não conseguiria curar. Tem que ter uma ressonância. Tem que estar na mesma frequência de Jesus ali. Então, a fé, olha, aqueles irmãos que vieram ali, eles vieram de capela, que foram curados. Eu não acredito que naquela época aquele pessoal que foi curado tinha aquela fé. Eu não tenho dúvida. Minha opinião, por favor. Então, mas voltando para cá. O homem comete faltas porque não quer saber de se melhorar. Não quer. A maior parte. Lembra? Eu estou repetindo. Chico Xavier comentou que apenas 20% serão promovidos para a quarta dimensão. A gente briga para os nossos filhos se esforçarem no trabalho, ser promovido no trabalho. A gente não briga para eles serem promovidos para a quarta dimensão. Geralmente. Que nota você tirou no boletim? Oh, só 6,5? Oh, minha filha, meu filho, pós-graduado, então, é para fazer parte dos 20%. Entrega-se aos apelos, podemos dizer assim, dessa grande porta da ambição, sabe? Que a mídia, a ausência do bem trabalha muito bem isso. E parece lá aquelas séries, né? Kardashian, aquelas famílias bilionárias americanas, milionárias, aquela fica todo mundo curtindo, Big Brother, aquela coisa toda. Então, veja bem. E se torna alvo, esse incauto, ingênuo, se torna, que somos nós, alvo fácil dos vícios, e, consequentemente, da dor. Mas um dia, de alguma forma, aí o sofrimento vem, a gente vai evoluir. Não é sofrimento, é aprendizagem, é libertação. E a gente vai se tornando mais humilde, vai derrubando o orgulho perante a Deus. E se Deus quiser fazer parte de grupos aí durante a noite, equipes de bombons, e de tal forma se alegrar em socorrer. E aí se formam, nesse mundo espiritual, esses grupos de variadas características, variadas. Tem, aqueles, por exemplo, que vibram no amor, por exemplo, nesse momento, estão mandando energias amorosas para esses jovens que estão ali sofrendo na Ucrânia. São irmãos, estão aqui. A globalização veio para a gente se tocar também. Não pensar somente aqui na minha vidinha, aqui, não. São irmãos que estão morrendo. Não vale a pena a gente entrar nessa área, mas orar para esses irmãos que estão tomando atitude aí perante a guerra. E tem, eu fiquei sabendo desses 2 grupos, o Frei Gilson e aquele Instituto Elese, católicos, eles estão acordando 4 horas da manhã, um amigo, eu não acordei ainda, 4 horas da manhã, eles estão orando para o planeta. 120 mil católicos. Um amigo me convidou, eu falei, caramba, eu estou estudando, acordar às 4 horas da manhã e orar durante o intervalo. Enfim, olha que maravilha. Formou uma egrégora. 120 mil pessoas. Inclusive, eu estou pensando aqui em tabular aí, junto com o nosso grupo, aí, envolver o César, uma equipe nossa, né, de maneira geral. O que a gente pode fazer aí para criar um grupinho aí, além dos grupos de orações que a gente tem, seguindo. Então, enfim, é uma sugestão. Hein? Esses grupos surgiram primeiramente no plano espiritual, e eles se alegram em socorrer. Alegram-se. Essa foto aqui deve ter muito a ver com a Ucrânia. Tá? Eu estou pegando uma foto do nosso lado, mas isso deve estar ocorrendo no plano espiritual ao redor. E a gente orando, eles estão precisando dessas energias para ajudar esses irmãos que estão desencarnando, despreparados, pegaram a laço lá civis, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, enfim. E outros serão os irmãozinhos que ainda
esses irmãozinhos que ainda não entraram nesse estágio, muitas vezes com poucas reencarnações, ou com reencarnações não aproveitadas, e aí eles acabam se integrando a grupos de espíritos inferiores. Então, lá no plano espiritual tem grupos, colônias de espíritos mais elevados e também de espíritos inferiores. E que se a gente vacilar, se não se preparar antes de dormir, a gente vai para lá. Essa turminha que bebe, jantarzinhos sociais, tal, vai tudo para esses grupos, essas colônias de espíritos inferiores. Pessoal, não importa. Boteco é boteco na Casa Branca, no hotel 6 estrelas da África do Sul, enfim, não importa. Boteco é boteco, só muda a paisagem. Se olhar o lado espiritual, é aquela foto que nós mostramos aí. Não muda nada. Boteco é boteco. Não, mas está lá. A filha o filho do Joe Biden frequenta o boteco, o pub. Boteco é boteco. Não vai mudar nada. Nadinha, nadinha. A gente acaba dando muito moral para esses irmãozinhos. Então, olha, integrando grupos de espíritos inferiores. E aí é muita ingenuidade. Nós, espíritas que temos esse conhecimento, temos que tomar cuidado. Às vezes eu fui num jantarzinho, eu estou aqui dizendo um pouquinho, mas estamos dentro do horário. Um grupo de amigos, tal, e eu não bebo. Eles levam cerveja sem álcool para mim e tal. E saímos de lá. Ao dormir, eu me desdobrei e eu vi o grupo onde estava indo. Cara. Eu falei, vixe, eu tentei ajudar. Não sei se eu consegui, porque aí eu acordei. Né? Agora imagina um drogado. Rio de Janeiro, Zona Sul, droga rolando a dar com pau. Imagina isso. O que se bebe. Hoje é sexta-feira. Ah, meu Deus, esses irmãozinhos não sabem o que estão fazendo. Mas não tem problema, ela aqui. Enfim, quem sabe, mas que Deus os abençoe. Não vão fazer parte dos 20%, não. Esse irmãozinho não. Eu acho que ainda tem aí uns 30, 40 anos para entrar. Não dá para dizer se oficialmente a regeneração do planeta Terra. Mas tudo é muito parecido com o que ocorre aqui no plano da Terra. E aí, quantos e quantos grupos de religiões nós temos aqui sobre a Terra? Quantas e quantas não são as seitas religiosas comandando e projetando, de alguma forma, influenciando os seus fiéis, um esforço enorme, muito trabalho. E quantas outras organizações não temos por aí? Grupos que se unem, Rotary, Lions, e que, de alguma forma, têm ações extremamente positivas. Os Médicos Sem Fronteiras. Você põe lá R$50, R$50 aqui no Brasil, você compra algumas coisas. Lá em alguns países, que a moeda é tão desvalorizada, compra vacinas a dar com pau, medicamentos. Sim, você fala, pô, mas R$50? E tem gente que gasta aí com coisas que não faz bem para a saúde. Tem um amigo que gosta muito de batatas fritas, né? E a nutricionista dele virou para ele e falou, olha, se você não consegue vencer a batata frita, que não faz bem para você, é um cinquentão, o que você quer vencer? Olha só, Paulo. Você não consegue vencer a batata frita, irmão. O que você quer vencer? Quem você quer? Não tem. Ela zoou legal com ele, né? Na verdade, não consegue vencer a batata frita, que não faz bem. E o refrigerante? Tem gente que toma, não tem noção. E de repente, R$50, ou 20, R$30 você manda para os Médicos Sem Fronteiras, né? É uma instituição que eu respeito. Entra aí quem quiser ajudar, entra na msf.org. Médicos Sem Fronteiras aparece. Uma ajuda, eles debitam automaticamente. Vale a pena. Assim, todo espírita deveria contribuir, que vai direto para a África. Eu falo África, os países mais carentes. E o Brasil também. Né? Olha, continuando. E, portanto, há igualmente falanges de espírito em ação, uns
trabalhando no bem, outros no mal. E é um esforço muito grande que todos os irmãos podem fazer, baseado aí na misericórdia divina e a bondade de Jesus, para que se abram os seus olhos às luzes do amor. Esse texto foi escrito, está em Galileu, eu vou repetir, porque é um escrito de Galileu Galilei. Faça um esforço para que ele está dizendo que é feito um esforço enorme, porque a ausência do bem trabalha no sentido contrário. Então, Galileu Galilei fala, faça um esforço enorme para que todos os irmãos possam entender, compreender a misericórdia de Deus e a bondade de Jesus, para que abram seus olhos às luzes de amor. Portanto, é um trabalho para aumentar a compreensão, considerando a glória da evolução. Essa parte aqui, eu estou colocando a parte, essa fala que marcou muito quando eu estudei esse texto de Galileu Galilei. Ok? E aí, essas colônias, elas são integradas. E aí foi feita a pergunta, o que poderia dizer ainda sobre os tipos de colônias espirituais e sua adaptabilidade aos diversificados estágios e situações, por exemplo, dos espíritos? E de que modo é efetuada essa integração? Vou pegar um exemplo entre as colônias. Existem espíritas que estão se esforçando 120%, existem espíritas que estão se esforçando 100%, existem espíritas meia-boca, 50%, existem espíritas 10%. Então, tem grupos afins respeitando esse estágio. Não é o fim do mundo. Eu já fui menos 30% espírita, apesar de ter um avô espírita desde o início do século. Ele trouxe com o meu bisavô, enfim, trouxe da Europa, e ele conversava com um padre aqui da Santa Terezinha, aqui em Bauru, bem o padre Luiz, eu lembro. Meu avô já era espírita, e eu, durante uma parte da minha vida, era menos 40% espírita. Então, com certeza, eu me afinizava com um grupo ali que um dia, quem é menos 40% aí? Então, estamos juntos, aquela conversinha. Aí eu fui me tornando 10%, 20%, hoje eu não sei dizer. Mas eu dependo aí da porcentagem de vocês, porque nós estamos juntos. Estou brincando. Mas, em suma, há um patamar inferior e o patamar espiritual superior. Cada colônia se encontra no seu patamar próprio. Lembra do Nosso Lar? Inclusive, eu preciso reassistir o Nosso Lar. Na época que eu assisti, eu perdi muitas possibilidades de aprendizagem. Tem uma cena lá que eles estão passando ao lado de favelas, porque uma amiga visualizou ali as favelas, um castelo, enfim. Então, eu preciso reassistir. É tão rico. Mas, olha, cada colônia entra no seu patamar próprio, mas apresentando aí uma diversidade muito grande, tem muitos tipos de colônias. Se há povos indígenas, por exemplo, obviamente que há colônias indígenas do outro lado, no plano espiritual, que receberão aquele espírito, o índio, né, que desencarnou, ele acaba indo para essa colônia indígena. Se o espírito faz parte de uma grande religião, certamente que ele criou essa obra dele aqui, né, no plano material, e ele vai para essa respectiva colônia espiritual. Tá? E varia realmente de acordo com a evolução dele. Essa é a palavra-chave. Como exemplo, vamos citar a religião católica, cujos fiéis eles estão atingindo aí vários tipos de colônias. Lembra, a primeira vez que eu vi, existem católicos não praticantes. Depois começaram a surgir protestantes não praticantes, evangélicos não praticantes. Outro dia eu ouvi um espírita não praticante. Eu falei, caramba, o que está rolando? Então, cada um vai, perceberam?
tudo de acordo com a sua evolução. E lembra aquela frase que trouxe através dos seus podemos dizer aí, as entidades espirituais que assessoravam ele trouxe que nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer, pelas nossas obras e pelo bem que nós fizemos, lógico. Né? Então, é nesse sentido. E existem vários níveis evolutivos aí dentro do meio católico, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. O bom ou mesmo o ruim, aquele que se colocou ali entre o bem e o mal, sabe, ali morno, em cima do muro. Mas eu sou católico, ele dizia. Então, os patamares evolutivos, esses patamares, eles, eles se esticam muito, é uma enorme variedade, de acordo com esses níveis de evolução dos espíritos, onde cada um tem aí a sua característica, a sua individualidade própria. E é tudo muito preciso. Eu fico imaginando, nós não temos noção. Eu gosto de lembrar, o planeta Terra está aqui há bilhões de anos, bilhões, circulando ao redor do Sol, essa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Eu fico olhando e falo, caramba, e eu estou a 107 mil quilômetros por hora desde quando eu nasci. Quer dizer, eu já estava aqui na crosta terrestre. Então, dá para imaginar? Eu desencarnei. Eles vão me levar para uma colônia, tomara Deus seja espírita, porque eu tive outras religiões anteriores, e de repente algum amigo aí de uma outra religião vem me assediando à noite, eu não percebo. Tá? Vamos supor que eu acabo dormindo de botina, né? Lembra aqueles espíritos que eles conseguem se transfigurar? Santo Agostinho apontou isso. Santo Agostinho contribuiu muito no desenvolvimento espiritual nosso. E, de repente, eu acho que eu vou cair num grupo espírita e cair num grupo de evangélico. Mas o que eu estou fazendo? Um deles. Você é evangélico como a gente. O que é esse papo de espiritismo? Já pensou? Isso nessa colônia. E, de repente, está aí dentro de mim. Eu estou dizendo, vai ocorrer isso. Hein? Eu estou imaginando situações. Mas olha só a sabedoria, esse controle que existe. Você cair na colônia de acordo com o seu progresso evolutivo. É muito interessante. Não estou dizendo que vai ocorrer isso. Hein? Eu sei que eu estive entre os mormons, lá no século XIX, é uma percepção minha, não dá para assinar embaixo. Quando começou o movimento mormon, lá em Salto de Cima, eu tenho uma intuição minha, pode ser furada. Estou aqui. Também não vai mudar nada na nossa vida. Mas eu sinto que eu tenho algo ali. Mas voltando para cá, exemplifiquemos aí com o caso daquele que vivia à sombra da igreja, atrelado aos sermões, aos sacerdotes, ele sempre ouvia, mas com um comportamento indigno. Lá fora, lá dentro da igreja, aquela cara de bonzinho lá fora, não conseguia cumprir 4 mandamentos no máximo, não conseguia. Esse católico, estou pegando um exemplo, hein? Esse católico, e aí é uma forma, viu, Sérgio, de avaliar pelos 10 mandamentos. Então, eu não consigo praticar esses daqui. Então, ali você está também, avaliar, você se desenvolver no autoconhecimento, porque eu tendo autoconhecimento, eu vou ter autocontrole, eu tendo autocontrole e autoconfiança. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não consigo me controlar. Como eu vou controlar alguém que eu não conheço? É aí que os irmãozinhos e obsessores deitam e rolam. Se você não se controla, alguém vai te controlar. Por isso que é importante ter o autoconhecimento. A sequência é autoconhecimento, para poder autocontrole, ter autocontrole, autoconfiança. Aí vem todos os outros autos, que alguns vêm na paralela. Autodisciplina, autodeterminação. Bem, aí você dá um Google lá, põe lá autos. Vão aparecer muitos autos que nós precisamos. Vários autos. Então, olha, imagine esse irmãozinho católico, né? Tá aquela cara de bonzinho na missa, mas aí fora segura, ninguém segura, né, o bichinho. Então, o bichinho com maior respeito, é um termo não festivo. A diversidade de graus de evolução da alma colocará cada um de nós, estou repetindo, hein, na região ou colônia, reparem bem, onde ele consegue adaptar o seu sentimento.
Não é a intelectualidade, não. Ele consegue adaptar o seu sentimento. Então, é de acordo com o sentimento. Então, eu fico imaginando o mecanismo divino, os irmãos aí em cima. Ele pega e fala, peraí, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o Sérgio. Falar o Sérgio, tá? O sentimento do Sérgio. Aí o pessoal fala, olha, esse menino vai viver aí mais 50 anos. Um exemplo, tá? Mas nesse compasso que ele está, você dá um ajuste aqui, outro ali, para ele cair numa colônia legal. Tem um parente dele aqui que está lá botando, sugerindo, e ele está abraçando ideia, é um exemplo. Tá? Portanto, eles analisam o nosso sentimento. Olha que interessante. Eu sei que deve estar surgindo aí muitas perguntas, mas vamos deixar para o final. E assim ocorre também, tudo bem, Ana? Olha que lugar maravilhoso. Vai lembrar o Rio de Janeiro? Não. Mas, por favor, somente as montanhas, tá? Não se compara. Portanto, guardem bem. É pertinente ao sentimento. E assim ocorre também com todos os irmãos de outras religiões, todas elas entram no mesmo esquema. O que vai contar é o grau de evolução do sentimento. E esses graus, eles têm tudo a ver. Isso é um ponto aqui importante que me fez lembrar. Não são somente as religiões, mas as ordens maçônicas, os Rosa Cruzes e outras comunidades também entram nesse esquema, que de alguma forma tem grau evolutivo ali também. Perfeito? Então, está aí o nosso irmão, tem uma estrutura, um programa enorme para nos amparar. Eu gosto de lembrar que nós já tivemos várias reencarnações, portanto, nós já fomos pais, já em outras vidas mães também, já fomos filhos, portanto, a nossa família é grande. E dá para imaginar, nós temos os nossos anjos da guarda, tem um outro apoio, enfim, nós temos muito amparo. Para quê? Para evoluir, para melhorar. E aí, o recado é: aproveitem estas oportunidades. E me fez lembrar do Carpe Diem, que em latim significa aproveite o dia, que foi bastante ditado naquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Comentários. Não é para concordar, por favor, discordem, contribuam, nós estamos sempre aprendendo. Viu? Ô, Davidson, já Oi. que ninguém falou nada, eu queria entender uma coisa interessante que você comentou sobre o amor na sexta dimensão. Poderia-se dizer que é o amor incondicional, independente daqueles que são os seus filhos, seu sangue, independente. Você conseguir chegar num nível de amar o próximo idêntico a qualquer um outro, sem restrições, seria isso? Exato. É o amor de Cristo. E aqui, quem sou eu para falar, se eu nunca estive lá? Seria uma fala incompleta, uma fala acadêmica, teórica. Na minha visão, o amor de Cristo. Mas hoje aqui, na nossa linguagem, tem a ver com uma somatória de virtudes cristãs. Vamos ver se eu consigo passar o que eu penso, hein? Mas, por favor, contribua. Vamos supor que vamos pegar aqui um exemplo. Na paciência. Hoje eu consegui atingir 70% da minha paciência. Tem situações que eu não consigo ter paciência. Tudo bem? Eu necessito de uma nova reencarnação. Vão colocar pessoas ao meu redor para tirar eu da paciência, para eu poder aprender e atingir 100%. Tudo bem? Então, você pega aquele perfil, o homem do bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você pegar aquilo e escrever, porque as tentações, elas são maravilhosas. Outro dia veio uma tentação, eu falei, eu não acredito que estão fazendo isso. Muito inteligente. Eu ia caindo, que nem patinho.
Quando você está no piloto automático, no dia a dia, você está cheio de atividades, sabe aquele camarada que quer liquidar as atividades, e ele não prioriza as essenciais, ele, eu quero liquidar, eu quero ir para casa com uma sensação que eu fui útil, super produtivo, eu sou fera, morou? Esse tadinho, ele está no piloto automático, ele está voltado à quantidade, ele vai bater a cabeça. E ali surgem umas tentações, cara, é perigoso. Então, hoje, nós temos que, na minha opinião, né, nós temos que ter muito bom senso, discernimento. Por exemplo, se eu não tiver discernimento, como que eu vou ter? São qualidades que eu tenho que ter, qualidades igual de Cristo. Porque o amor de Cristo é o amor da sexta dimensão. Vamos pegar aqui a Ágape, uma das três irmãs, ano 305, e o Império Romano na perseguição. Lembra? Depois que Nero falou, olha, alguém falou naquela assembleia, foi Nero que tacou, eu vou repetir aqui talvez, Nero tacou fogo. Nero queria reconstruir uma parte de Roma, tudo bem? E ele mesmo tacou fogo, só que o incêndio, Roma não era de mármore, como foi depois, e pegou fogo acima do normal. E ali, ele, como político, o imperador Nero, o que ele fez? Eu estou repetindo, vocês devem conhecer essa história. Ele montou uma assembleia, não se sabe ainda se ele orientou alguém para falar isso. Mas alguém virou lá na assembleia, ele estava querendo descobrir o culpado, sendo que ele botou fogo. E alguém falou, olha, Nero, eu acho que foram os cristãos. E tinha influência dos fariseus, que é a seita mais poderosa na época, né? E o cristianismo estava batendo de frente, enfim. E ali começa a perseguição. E a Ágape descobriram, sabe, era uma espécie de um FBI, uma polícia que entrava nas residências, se descobria o material cristão, era amarrado na tora, jogava o combustível, estou usando o termo combustível, tá, algo inflamável, mas antes perguntava, se você renegar a Cristo, nós não vamos atear fogo em você. Isso era lei, tinha que perguntar. E as três irmãs, Ágape, Quilônia e a Santa Irene, que é a nossa Cáritas, que já comentamos em várias reuniões, ela pergunta, pode atear porque eu sou fiel a Jesus. Como Jean Rus, que é o nosso Allan Kardec, padre na época durante a Inquisição, ano 1400, mesma coisa. Ele começou a defender as ideias do kardecismo, ele ia renascer como Kardec, e colocaram ele na fogueira, a Inquisição, apesar de ser sacerdote, lá na Tchecoslováquia. E, Jean Rus, você renega todas essas ideias contrárias à igreja. Eu não, eu sou fiel a Cristo. Taca fogo no menino. E tacava fogo. Então, tudo bem? Eu me penso, viu, Sérgio? Esse amor, por favor, não traduz como fanatismo. Hein? Essa compreensão maior, esse amor de compreender e perdoar na hora que você está ali como cristão, né? Tipo, mentaliza e fala, olha, eu compreendo esse irmão, ele está num estágio ainda não tão evoluído, ele vai tacar fogo em mim e eu continuo amando ele. Hã? Se eu chegar nesse estágio, é mais ou menos o estágio da sexta dimensão. Todo esse pessoal, eles caminharam para ser ali braço direito de Cristo. Todos eles não reencarnaram. Não reencarnaram mais. Só numa pancada naquela época. Nós estamos aqui. Ó. Por favor, ó. Eu até peguei esse molejo de tanto reencarnar. Ó, dá uma olhada no molejo. Então, a Ágape, ela já foi direto. Ela não precisou mais reencarnar. Nem ela, nem a Quilônia, nem a Santa Irene, a Cáritas. Estão ajudando Jesus. Estão aí nessas colônias. Estão ali aquela equipe ao redor de Jesus. Então, olha, se um dia eu chegar na situação, pode estar. Outro dia eu fiquei pensando, olha, será que se eu tivesse um lugar dela, eu fiquei pensando, uma estratégia, por favor, taca fogo rápido antes que eu mude de ideia. Era uma alternativa. Taca aí, taca. Eu fechava os olhinhos e pau. Não sei se eu iria. Morou? Eu fui meio forçado, meio falso. Eu penso, não sei se eu respondi, eu estou aqui trazendo o que eu penso, mas estamos aprendendo. Davis. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Eu sei que nós estamos entrando mudando nosso planeta. Mas quem tem rancor, pouco que seja pouco, mas vai ter direito de voltar para a Terra ou não volta mais? Por exemplo, uma briga de irmão, de família, eles não vão ter chance de voltar para poder melhorar, porque já está em regeneração a Terra, ou pode ainda? Olha bem, eu vou dar minha opinião, mas é uma pergunta muito interessante. É compreensível esse sentimento negativo, rancor, dependendo da circunstância. Tudo isso é tolerado. Imagina ali uma balança, depois vocês contribuem, se puder segurar o microfone, imagine uma balança. Eu vou responder de uma outra forma para você. Eu vou responder de uma outra forma. Certa vez eu tive um probleminha e eu procurei um médico naturalista lá em Botucatu há muito tempo. Quando eu voltei do Rio, esse médico olhou para mim e falou: Davidson, não vale a pena você fazer uma cirurgia por causa disso de estômago. E se você tomar esses cuidados, você convive, porque é um ponto fraco que você tem no teu físico. Um comentário dele. Todos nós temos um ponto fraco. Tudo bem? Ó, nós estamos aqui. Agora, esse rancor ainda dá tempo de trabalhar. Quem tem consciência disso, dá tempo. Agora, tudo isso é muito ponderado, é bom senso. Não vai ser uma regeneração. Ponto. Não. É um processo. Nós já estamos num processo de regeneração, mas muito lento. A regeneração vai eliminando bem devagarinho as expiações. Então, tem hora que a gente tem um sentimento negativo, não vamos nos fanatizar. É normal. O legal é você frear quando vem esse sentimento. É uma oportunidade de frear, trabalhar ele, amortecer, trabalhar o emocional e converter em oportunidades. De repente, ele vai estar aí com você, porque não dá para esquecer. Você não deve esquecer. As pessoas consideram perdoar, tem uma mistura aí. Perdoar é não desejar o mal para a pessoa, é orar para a pessoa, mas aquilo você não vai esquecer. E, de repente, é uma lembrança que você acha que é um rancor, e, de repente, é uma lembrança de rancor, mas não é um rancor puro, onde você quer ser vingativa. Tal. Aí já é um outro papo. Tudo bem, olha? Então, cada caso é um caso, mas vamos supor, aí em cima, lembra da misericórdia divina? Você mandou bem em tudo que você prometeu na erraticidade. A Geni foi. Você chegou lá, você falou, antes de vir para cá, você falou: olha, eu quero isso, isso, isso. Você realizou 98%, 95%, e 5% é algo que você não conseguiu resolver bem. Eu tenho certeza que a misericórdia divina vai olhar para você e falar: ó, pega essa fila aqui, você vai continuar aqui nesse planeta de regeneração. Por exemplo, eu acredito nessa misericórdia, porque tudo é dinâmico. Eu não posso tirar uma fotografia da Geni hoje aqui. Tudo é dinâmico. E ao desencarnar, esse dinamismo continua. Então, eles olham também a perspectiva da Geni. Olha, do jeitão que a Geni está caminhando, com os estudos teóricos, o esforço dela, ela realizou 95%. Esse 5% não tem como ela sair fora. E aí alguém lá que está decidindo fala: eu assumo, Geni, pode ir para cá, eu assumo perante os irmãos aí superiores. Eu vou ser um anjo da guarda dela, garantir que elas sigam. Eu estou imaginando a situação. Então não leva muito ao pé da letra, que o amor de Deus, essa misericórdia divina, eu estou falando, porque eu tenho mais ou menos uma noção do que eu aprontei aí para trás. Eu só tenho que agradecer. Eu diria, eu estou em hora extra, né? E é mais ou menos, nós estávamos no sábado, eu acho que a Dani está com Maria Aparecida, mas a Daniela nossa aí. Desde a época da... Bom, enfim, ela frequenta há muito tempo, mais de 20 anos, né, Dani? Lá na casa do teu desejo. No sábado, a mãe do Hudson, ela trabalhava no hospital de base. Olha bem, presta bem atenção. Eu acho que eu vou responder dessa forma. E ali chegou uma tia com uma criança de 5 anos, que a criança queria ver a mãe,
que estava acamada e fazia tempo que não via. E ela, a mãe do Hudson, a sogra da Maria do Carmo, ela pegou as regras, não poderia levar a criança até a mãe. Veio uma intuição para ela, eu vou levar essa criança. Aí o pessoal falou, olha, virou para ela, falou, não faça isso. Ela falou, eu vou fazer. Ela levou a criança para a mãe e deixou a criança e falou, olha, vocês têm 10 minutos aqui, eu estou correndo risco com o meu emprego, mas meu coração está dizendo que... Um minutinho. Que mexe com criança, mexe com os irmãos aqui em cima. Meu coração está dizendo que essa criança quer brincar, enfim. Um minutinho. Levou 10, 15 minutos, ela tirou a criança. Quando ela desceu com a criança do hospital de base, essa mãe da criança morreu. Ela não estava sabendo. O diretor chamou ela e ela falou, vou ser mandada embora. Ela já foi com a carteira de trabalho na mão. Falou, olha, é sobre a criança. O diretor disse, sim, é sobre a criança. Então está aqui, vocês vão me mandar embora? Eu falei, não. Continue o seu trabalho. E falou que a mulher tinha morrido. Ela acabou fazendo uma boa ação, percebeu? Ela rompeu uma regra, mas fez uma boa ação. Não sei se eu consegui passar. Em suma, essa análise considera a perspectiva sua, o caminho que você está indo. Eu imagino que tem uma risca, ó, aqui é ausência do bem e mal, aqui é do bem. Se você já está do lado do bem, eles olham isso, acredito eu, e falam, olha, você vai para a regeneração. Eu acho que eu consegui responder, né, Jânio? Não sei. Para mim, é a minha visão. Se vocês puderem complementar. Viu, Davis? Mas aí é fácil de entender. Nós estamos no planeta de prova e expiação, onde a predominância ainda é do mal. Temos caminhos a trilhar para buscar fazer com que os princípios do bem sejam muito maior do que os princípios do mal. Então, quando nós falamos essa transição que estamos passando para vir à regeneração, quando falo em regeneração, não se fala em perfeição. Fala-se no quê? Temos tendências maiores à prática do bem do que do mal. Então, sempre resquícios negativos nós estaremos levando para o planeta de regeneração. Ali iremos nos depurar para poder dar o próximo passo, que é ir para um mundo perfeito, um mundo mais puro. Então, são etapas. Então, pequenos resquícios não terão o seu devido valor. E quanto ao hospital, a gente vê claramente que antigamente era tudo muito rígido, né? Hoje trabalha-se demasiadamente dentro dos hospitais ou instituições das quais tem pessoas necessitadas, a parte da humanização. E isso é fator importante para o bem-estar do próximo. Esse exemplo que o Davis deu, essa senhora apenas usou esse lado humanitário para poder fazer o bem naquele momento. Então tem que ter, vamos dizer assim, esse discernimento. Legal, André. Fechou muito bem. Muito bem. É legal, viu, André? Uma sugestão. Quem quiser falar apenas uma palavra, tem uma jogada atrás disso. Eu pergunto, o que você está levando desta reunião numa palavra? De alguma forma, vocês sintetizam e reforçam lá dentro o Galileu Galilei trouxe aqui para nós. Então, eu vou começar aqui, eu vou perguntando, fica mais fácil. Sérgio, uma palavra, o que você está levando dessa reunião? Entendimento. Entendimento. Eu vou pegar aqui na sequência sentido horário, tá? André, uma palavra. O despertar do sentimento, do amor. Legal, legal. É bem... Maria do Carmo, uma palavra. Que até você pronunciou, eu gostei muito, assim, por entendimento, na glória de evoluir. Evoluir. Obrigado. Bem objetivo. Dankmar.
conhecimento, mais conhecimento, né, Davidson? Sim. Mas para a gente se preparar melhor para esse mundo que está chegando para a regeneração. Isso tudo nos agrega muita coisa, muito conhecimento, né, para que a gente se prepare melhor. Legal, legal. Mara, uma palavra, uma só, bem rápido. Eu tinha pensado no conhecimento também, Pode porque eu ser. acho que que leva a gente para frente mesmo. E Legal, evoluir, né? legal. Dani, uma só. Pode ser uma frase, uma palavra barra uma frase. E você está tirando o que ficou para você. Se colocar ali para tirar a essência, o que ficou para você, Dani? Aprendizagem. Aprendizagem. Legal. Geni, o que você, numa palavra? Também aprendizado, muito aprendizado. Hoje foi muito bom também. Legal, legal. Eu não sei, legal. Quem são as 4 pessoas? Eu lembro que estava a Rosa. Sim, Rosa Hernandes. A Rosa, então vamos lá. Fala, Rosa, numa palavra. Eu acho que o autoconhecimento e procurar ser do bem. Coisas boas, enxergar o bem. Muito bom. Claudineia Cuco. Estou com o celular da Claudineia. Hoje, para mim, foi um aprendizado muito bom e eu senti que isso é muito instrutivo. Foi uma coisa assim, muito boa que aconteceu hoje, no estudo de hoje. Gostei Legal. muito. Legal. Ó, eu puxei aqui, obrigado. Eu estou vendo aqui, Priscila Carvalho. Conhecimento. Conhecimento, Priscila. Por sinal, minha prima. Quem quer fazer a oração para terminar? A Priscila quer fazer para nós? Tá, eu faço. Manda. Nosso pensamento ao nosso Pai maior, ao nosso Jesus amado Mestre, agradecendo por esse domingo de estudo tão produtivo, que nos trouxe tanto conhecimento. Agradecemos muito, Pai, por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui, no mesmo propósito, no propósito maior, de estarmos aprendendo, de estarmos no caminho da evolução, de tentarmos sermos melhores do que fomos ontem, estarmos desprendidos dos sentimentos ruins, estarmos abertos mais para o amor e o desenvolvimento do amor. Agradecemos muito a Ti, Pai, e pedimos, Pai, que você possa ir ao encontro de todos os necessitados que estejam pedindo pelo seu auxílio, pelo teu socorro nesse momento, principalmente os que estão nos hospitais, os que estão nas UTIs, os que estão em estado grave, em coma, no centro cirúrgico, em situações delicadas. Que o nosso Jesus amado Mestre, como nosso médico dos médicos, possa ir ao encontro de cada um, envolvendo cada um nos teus fluidos, intuindo os médicos, inspirando a fazer o melhor por cada um. Pedimos também, Pai, que você possa acolher a todas as crianças que estejam necessitadas de Ti, principalmente as crianças que estão lá na África, na Índia, na Rússia, na Ucrânia, no Oriente Médio, que todas as crianças possam receber todo o Teu amor, o Teu amparo, Pai amado. Pedimos também por todos os idosos que estão pelas ruas, nos asilos, por todos os irmãos que se encontram perdidos nos vícios, por todos os irmãos que estão passando por necessidades. Ó Pai, que você possa ir ao encontro de cada um, porque você é o nosso Pai e nunca nos abandona e nunca esquece de ninguém. Que você possa estar sempre com cada um, Pai. Pedimos também, Pai, por todas aquelas pessoas nesse momento que estão passando por momentos tão difíceis, o seu psíquico, o seu emocional, a parte tão difícil, com os corações tão amargurados, tão entristecidos, os corações tão voltados
para o rancor, para o ódio, que esses corações possam ser penetrados pela centelha do teu amor, que essa centelha do amor possa penetrar nesses corações tão endurecidos ainda, Pai, que essas pessoas possam encontrar paz no corações, e que a tua luz possa chegar a cada um, Pai, e que a tua luz nesse momento possa estar adentrando em todos os lares, principalmente os lares que estão passando por tanto desajuste, desequilíbrios, que haja paz e que a tua luz possa estar sempre. E pedimos, Pai, pela luz no nosso planeta, que haja luz, tua luz possa estar inspirando a cada governante de cada país, de cada cidade, de cada estado e de cada cidade, a fazer o melhor pelo seu povo. E assim, Pai, muito agradecidos, agradecemos muito por hoje, por esse momento, por tudo que nós recebemos, por tudo que nós aprendemos, e pedimos, Pai, que possamos ter uma semana muito produtiva, que possamos estar atentos, olhando quem está ao nosso redor, que possamos ser úteis, levando o nosso auxílio, seja um sorriso, seja uma atenção, seja um abraço, uma palavra, que possamos, Pai, estarmos atentos e sermos úteis, sempre no teu propósito, do bem, do amor, da verdade, levando teus ensinamentos. Agradecemos muito, Pai, por esse momento, por esse aprendizado, por esse estudo. Agradecemos muito à Casa Dr. Bezerra de Menezes, a toda a equipe Dr. Bezerra de Menezes. Agradecemos a espiritualidade maior. E assim, Pai, agradecemos muito. Obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, tanto do corpo quanto do espírito. Graças a Deus, graças a Jesus, e muito obrigada. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada e iluminada a todos, que assim seja. Então, uma boa noite a todos.